Queria trazer, aproveitar que esses dois estão aqui, eu queria trazer um debate que a gente teve a oportunidade de entrar um pouco com o advogado, com o Eric, e é algo que eu realmente tenho muita curiosidade de saber a opinião de vocês, que é o seguinte: na nossa sociedade a gente tem as leis que elas protegem crimes de racismo e tal, mas até onde... Protegem contra crimes de racismo. Exato, claro. Mas até onde é o limite que essas leis deveriam ser? Até onde a punição de um racista vai? Se o racista ele expressa o pensamento racista dele em público, ele deveria ser preso? Pode começar, Ellen. Cara, então, tem vários níveis. Eu acho que o racismo não está ligado à intencionalidade. Então, tem pessoas que propagam racismo só porque se acostumaram, foram criadas por gente que acreditava que negro era menos inteligente, ou que negro só serve para trabalho braçal. E essas pessoas reproduzem isso. Elas estão no mundo que falam muito sobre isso. Falam que pessoas brancas são mais bonitas, falam que pessoas brancas... Às vezes o mundo não fala, mas você vê quando existe uma superioridade branca, por exemplo, no jornalismo, e aí você só se acostuma com aquela superioridade. Então o racismo ele é muito comportamental e ele é transmitido para pessoas que nem sabem que estão sendo racistas. Eu acho que a gente precisa entender cada caso mesmo e separar quem é um verdadeiro supremacista, que é aquele cara que acredita, que tem essa crença, que luta por essa crença, e quem simplesmente viveu no mundo que estava acostumado com isso e nunca foi confrontado. Então, eu já penso... Esse é um dos pontos dos quais a gente diverge, né? Porque eu acho que o racismo é uma coisa intencional. Então, pra mim, o racista é um cara que acha que é superior. Ponto. E eu acho que paralelo a isso, há uma cultura, que eu já falei e vivo falando disso, que é uma cultura que se criou, claro, por força das circunstâncias, de subalternização do negro na sociedade. Eu não digo que isso é racista, justamente porque eu acho que é uma coisa que acomete praticamente todo mundo, pretos, brancos, todo mundo. Você diz que o preto também sente isso? Sim. Não, assim, por exemplo... Consentimento sobre si. Não é sobre si, mas, por exemplo, eu lembro da minha mãe falando assim, você não vai fazer negrice. Pô, é um negócio racista pra caramba, se dito hoje. Né? Com certeza. Como assim não vai fazer negrice? Então, quer dizer, até minha mãe reproduzia isso, não propriamente porque ela achava que negro era pior, que não sei o que, não era uma consciência disso. Mas aquela ideia de que o negro era o sujeito que era o bagunceiro, que era o cara que ficava pela rua fazendo arruaça e tal, né? Fazendo coisas erradas. Aquilo era uma coisa que penetrou na sociedade, não só por uma narrativa, mas porque o fato dos negros terem sido marginalizados, né? Principalmente na virada do século XIX para o século XX, os negros se tornaram mesmo marginais no sentido de estarem à margem mesmo. Então assim, você está à margem da sociedade, morando nos piores lugares, sem emprego, né, sem perspectiva, sem nada, aí o que você vai? Você começa a beber, começa a jogar, começa e tal. Então o próprio Florestan Fernandes fala isso, né, num dos seus livros, que eu não lembro mais qual é, mas ele deve falar isso mais de uma vez. Que essa era uma realidade. O Nabucco fala isso numa carta pro Rebouças. Fala, olha o que a República fez. Agora eu tô aqui porque o Rebouças vai embora e o Nabucco ainda ele vai para os Estados Unidos, volta, passa uma temporada aqui, depois vai embora de novo. Mas o Nabucco fala, eu tenho visto os negros pelas ruas, né, abandonados e se entregando aos vícios e tal, não sei o que. Então era uma percepção da sociedade do início do século XX, que, aliado àquilo que o Ale trabalha muito bem, que é essa questão da eugenia que estava rolando lá na elite, essas coisas vão se encontrar, né? Então vai se cristalizando uma cultura de que o negro é um subalterno. Tá todo mundo acostumado a ver o negro limpando o chão, limpando o banheiro, segurança, não sei o quê, e não vê ele fazendo outra coisa. E aqui uma padronização, né? Cria uma padronização. E aí, assim, quando você vê, você estranha. Então eu entro num restaurante chique, todo mundo olha pra mim. Mas tem um clipe do Emicida que é assim, né, Ale? Eu não lembro o nome do clipe. Né? Eminência Parda, que é o clipe isso, dele. Acho que é esse aí. É uma família... Eu até conversei muito com o Silveira sobre esse clipe do Emicida, por quê? Porque uma família negra, né, tipo classe média e tal, a filha passa na universidade, né, ou se forma, e eles vão jantar no restaurante. Então é uma família de classe média negra. Eles entram no restaurante,
e cria aquele estranhamento geral, assim, e tal, né? Então, isso acontece, né? Acontece. Mas eu acho que esse é um problema que se resolve culturalmente. É um problema cultural. E tu não chama isso de racismo? Eu tenho dificuldade. Eu vejo que vocês pensam semelhante nesse ponto, tirando que você não chama de racismo. Acho que eu tenho dificuldade, porque... eu acho que é uma questão de etimologia, mas eu acho que, eu acho que sim. Como acontece é o mesmo. Entendi. Por exemplo, quando o Cossielo, ele fala que... Eu não lembro quem que ele falou que estava fazendo arrastão só porque estava correndo... E ele não criou esse pensamento. Ele não foi supremacista intencionalmente. Mas ele reproduziu um pensamento que já estava na sociedade. Sim. E que vai conectar, por exemplo, com um livro do Nino Rodrigues, que é lá de 1890, chamado As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal. O Nino Rodrigues queria criar um código criminal diferente para a raça no Brasil, porque ele achava que o crime estava ligado ao sangue do negro. Caralho. Então, ou seja, o racismo é isso. Eles foram criados ali eu acho hoje que o maior racismo do Brasil foi criado ali no século XX, o que realmente traz os estereótipos pra gente, não é só da escravidão. Então, eles criaram essas teorias, a sociedade foi reproduzindo isso, e aí chega na mente dessa garotada que nem sabe o que tá falando, tá ligado? Entendi. Você tá dizendo que é cultural e tal, vocês na verdade meio que se juntam nesse ponto. E aí, como é que a gente resolve isso? Como é que a gente abranda isso? Mas a questão, na verdade, é tipo, qual o papel do Estado aí? Será que prender... Não só qual o papel do Estado, mas qual que é o papel da sociedade na questão de liberdade de expressão, de permitir aos membros da nossa sociedade, que são talvez ignorantes, burros ou maus, de se expressarem e porem pra fora o que tem na cabeça deles. Porque quando eles aparecem. E a gente vê, e talvez seja mais fácil de combater assim. E outra, não será que não existe... Ou não sei, hein? Tô jogando aqui, beleza? E será que não existe um argumento de que às vezes a gente, pra combater algo ruim, um mal, a gente usa um remédio que é também um mal, que é se você cercear a liberdade da sociedade de se expressar, aí você acaba cerceando essa liberdade para corrigir o racismo, por exemplo, mas você tem um efeito colateral não intencional que é muito mais danoso do que talvez até o problema do racismo em si na sociedade? Eu acho que o racismo é um crime de injúria. Então, assim, eu nunca concordei em ter uma lei específica para o racismo. Tanto é que, assim, é tão complicado que aí criaram o racismo e injúria racial, e aí geralmente eles ficam tentando jogar para injúria, porque o crime de racismo é inafiançável, coisa e tal, então é mais difícil de punir. Então, assim, mas por quê? Porque eu tenho uma visão refratária em relação ao Estado. Então, acho que criar uma lei específica para determinada coisa vai causar mais problema do que resolver, na minha maneira de ver, mas por causa da minha visão refratária ao Estado. Acho que o Estado não ajuda nesse sentido. Uma coisa que eu acho assim que é importante é a gente notar que assim melhorou muito do que era na década de 60, por exemplo. Acho que até a gente comentou aqui no dia que eu vim aqui sozinho. Então, quer dizer, coisas que se diziam às claras, né, na década de 60, 70 e tal, hoje, né, é complicado. Eu até escrevi sobre isso. Teve um ano, acho que foi um ano retrasado, acho que foi o ano que a abolição fez 130 anos. Aí gerou uma certa conversa na imprensa e tal. E aí fizeram um quadro do Fantástico, que eles colocaram umas placas lá na Paulista, acho que colocaram numa universidade também aqui de São Paulo, umas placas com frases racistas, né? E tinha coisa dita por pessoas do século XIX, coisas ditas agora, assim, dessas mais populares e tal. E as pessoas iam passando, eles paravam as pessoas e pediam para ler. E as pessoas liam, tava, nossa, né? Então, sim, você não encontra uma pessoa que lê aquilo e fala assim, isso aí é só bobagem. Não, todo mundo falava, não, pô, isso é um absurdo e tal, recriminando aquilo. E aí, uma hora, e aquilo me causou um misto de sentimentos, porque aconteceu com dois jovens negros. Eles leram as frases e tal, de repente o rapaz começou a chorar.
começou a comentar e tal, não, porque olha isso aí e tal, começou a chorar e tal. Aquilo me deu um negócio, eu falei, mano, não se entrega não, velho. É uma frase escrita numa placa, né? Chuta a placa, mete a bica na placa, entendeu? Mas e aí eu acho que o modo como o debate foi se formando, ou se reformando, assim, agora mais recentemente, acho que causa esse tipo de reação. Porque é uma reação mais emocional, uma mais, reação, mais de exatamente, eu sou frágil e tal. Eu acho que fragiliza. Né? Porque eu lembro, por exemplo, na minha época de moleque mais novo, eu saía assim com um grupo de 20 negros. Então eu tive essa época assim de andar só com preto. Né? Mano, não tinha quem, entendeu? Não tinha quem enfrentasse, não tinha quem falasse que negro era... Aliás, a gente falava mal de branco entre nós. Né? Muito mal, inclusive. Falávamos. Não, por exemplo, não namorar, não sair com mulher branca. Eu tive essa fase, assim, né? Não, mas branca você saiu com... Ela era... Não, pô, não, aí não. Aí não. Então imagina, nessa época, o tipo de orgulho que a gente tinha de ser quem a gente era, eu gostaria de ver a garotada hoje assim. Mas não um orgulho frágil, não, eu sou mesmo, né? Não, aí o cara começa a problematizar a palavra negro. Caçamba, mano, nós demoramos tanto tempo pra se reafirmar que negro é uma coisa boa, que a palavra é boa, né? Pô, o Jorge Ben faz uma música pra falar que negro é lindo. E hoje o cara vai problematizar, não, porque negro vem de não sei do que não sei do que. Como se as palavras tivessem obrigação de serem monossêmicas. Ou de estarem sempre representando o passado delas, entendeu? Né? Então, isso acho que causa um certo clima de fragilização que me incomoda muito. Né? E foi eu sempre falo com o Paulo que eu acho que isso tem a ver com a internet. A internet deu voz para muita garotada. E muita gente fala besteira na internet. Não só brancos falam besteira na internet, negros também falam besteira na internet. Então tem uma galera que realmente está muito mais preocupada em saber se o cara é negro de verdade, se a palavra preta é certo, tá ligado? É estético, né, Ale? É um negócio mais estético. Com o perfil, né, do Quebrando Tabu, quando eles divulgaram um vídeo de um cara falando sobre a palavra preta, né? E aí eles até me convidaram a fazer um vídeo sobre isso e eu vou fazer para eles essa semana. Porque são discussões que impedem a gente de progredir, sabe? Eu quero falar de progresso, quero falar de futuro, quero falar de tecnologia. Só que a gente está preso a um mundo que ainda fica perguntando pra gente o que é racismo. Então, eu acabei eu tenho uma série chamada Os Maiores Racistas da História Brasileira, onde eu vou ler as obras dos caras, né? Porque a gente esquece que o racismo, acho que a gente vai falar um pouco sobre isso, ele não é um sentimento, ele foi uma crença, ele foi documentada. Então eu pego esses documentos e começo a ler os caras que acreditavam que negro tinha cérebro pequeno aqui no Brasil, os médicos que falavam aí, tá aí o Paulo com a camiseta do Juliano Moreira aí, cara que lutou contra o